Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa ou o lugar onde você estiver. Estamos falando sobre os milagres de Jesus e hoje nós vamos falar sobre o segundo milagre do Senhor Jesus. Então, provavelmente passaram-se alguns dias, né? Uns 2, 3 dias ou 5 dias, sei lá. E depois de que Jesus saiu do casamento, ele foi para a Judéia e voltou em Samaria, quando estava já descendo, falou com a mulher samaritana na cidade de Sicar, e lá ele ficou 2 dias. Né? Depois desses 2 dias, ele voltou para Galiléia e voltou outra vez, né? Aqui no versículo 46 do capítulo 4 de João. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho, e ali havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galiléia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e ele implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles, aliás, a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai conheceu ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então, este segundo milagre, Jesus cura uma pessoa, né, através de um intercessor. Ali estava o pai intercedendo pelo filho, e geralmente nós, os seres humanos, queremos apalpar, ser tocado ou tocar, né? No caso, esse homem queria que Jesus descesse e colocasse as mãos no menino, talvez, para curá-lo. Mas Jesus, após questioná-lo, né, o pai insistir, então Jesus disse: pode seguir. Jesus curou aquele moço à distância. A intercessão, o intercessor foi o agente de cura, embora ele não fez nada, a não ser crer. Então, eu quero dizer a você que é um intercessor, a você que ora pela sua família, a você que ora por pessoas que estão à beira da morte, a você que ora por pessoas que estão afligidas por enfermidade ou que precisam de uma intervenção divina, de salvação, eu quero dizer para você: o segredo do intercessor é a sua fé. Então a Bíblia diz aqui: o homem
acreditou na palavra de Jesus e partiu. Sem a fé não vai acontecer o milagre. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, como você quer receber algo de Deus se você não o agrada? Em outras palavras, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creia que ele existe e que dá recompensa àqueles que nele crê. Então, ou que nele confia, mesma coisa. Então, meu amado e minha amada, creia, ou seja, coloque ação na tua oração, né? Então, faça não só a oração, mas tome uma atitude com relação à tua oração. As pessoas às vezes imaginam que se ela orar bastante, se ela repetir muitas vezes aquelas palavras, ela vai convencer Deus de fazer. A única coisa que vai mover a mão de Deus é a fé. Se você não consegue crer, é impossível que você receba a resposta, porque a Bíblia chega a dizer que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Então, meu irmão, minha irmã, a fé, ela precisa estar na nossa oração, inclusive na nossa oração intercessória. Nós precisamos crer de fato. Não são o tanto de palavras que são ditas que vai fazer Deus agir, mas a fé firme, pura, dentro do coração, porque Deus sabe do que você precisa, ou do que você solicita antes mesmo de você pedir, embora você tenha que pedir. Agora, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. A vida espiritual, né, ela não é feita de palavras mágicas. Eu descobri uma palavra agora que fala que Deus vai agir. Não existe isso. A única coisa que faz Deus se mover é a fé. Então, quando aquele homem, ele ouviu, ele acreditou na palavra do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ele partiu, ou seja, ele foi em direção ao seu filho, que estava morrendo em Cafarnaum. E foi sem Jesus. Jesus ficou lá mesmo onde ele estava, em Caná da Galileia. E Jesus curou o menino à distância. Mas a fé daquele homem é que liberou o poder de cura de Jesus para a vida daquele moço. Que a tua fé, que a tua atitude de fé libere o poder de Deus para você receber a resposta das tuas orações. E aí então você vai usar menos palavras e muito mais acreditar, confiar nas palavras do Senhor Jesus. E as coisas vão passar a ter sentido na tua vida espiritual. Que Deus abençoe você.